Muito boa tarde a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e diferentes meios de comunicação pela internet. Para mim é um privilégio poder saudá-los e também enviar uma saudação lá onde o missionário Miguel Bermudes Marim se encontra. Hoje, sexta, 10 de maio desse ano de 2024, temos como tema Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor, que foi pregado 12 de julho de 2014 em Cartagena, Colômbia. Ele usou a escritura de Malaquias 4, versículo 1 ao 6, e vamos ler o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, 16, versículo 28 e passamos ao 17. Diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem em seu reino. E passamos ao capítulo 17 do Evangelho segundo São Mateus. 6 dias depois, escreve sexto milênio. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e conduziram em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande temor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos, e não tenhas medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E os discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe com ele tudo o que quiseram. Assim padecerá também deles o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem o mistério do príncipe dos pastores. Nos diz em um pedacinho aqui dessa mensagem, que foi pregado em outubro de 1997, diz: e esse é o desafio aqui que Cristo enfrentará em sua manifestação final. Este desafio, em Apocalipse 17, versículo 14, de onde nos diz, falando da besta que pelejará contra o Cordeiro, diz, vamos ler: estes têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Quem? Os 10 reis pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados e eleitos e fiéis. Ou seja, que a besta, com esses 10 reis, vão se levantar contra Jesus Cristo na manifestação final de Jesus Cristo, mas não saberão que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se levantarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque vejam, toda pessoa que se levanta contra o programa divino, contra o mensageiro, ou seja, o instrumento, e também contra o povo que Deus juntou através desse mensageiro nesse tempo, é um povo que está guiado pelo diabo, pelo reino das trevas.
todo rei, todo governante que se levante contra os escolhidos de Deus e o mensageiro correspondente ao tempo onde Deus está cumprindo o seu programa, é um povo e seu líder, seja governante, seja um rei, seja um ministro, vejam, estão dirigidos, esses grupos e essas pessoas, pelo reino das trevas, o qual não deseja que Cristo reine no meio do seu povo e estabeleça o seu reino, o qual é prometido nas Sagradas Escrituras, que é esse reino do Messias Príncipe, o qual trará paz, segurança, tranquilidade, felicidade, vai ser estabelecido nesse planeta Terra. Mas para chegar a esse momento, o inimigo de Deus, o diabo, vai tentar interromper esse programa. Já é uma profecia que foi falada do estabelecimento desse reino, mas também tem profecias de que haverá uma luta, uma batalha, porque o inimigo de Deus, ou seja, que quando você veja pessoas procurando para atacar o programa divino, e quando ele disse um ataque contra o ministério Subcarpa e dirigido à visão da carpa ou ao cumprimento da visão da carpa, vigiem, que aí por perto está a promessa por ser cumprida da ressurreição e transformação. Essa apertura já está profetizada. Agora vejam, no livro de citações, onde nos diz, na página 65, que é do extrato 571, e se continua para a página 66, a página 66, desse extrato 571 diz: Deus prometeu Malaquias 4 para esse último dia, e Malaquias 4 ainda não foi realizado, mas ele tem que ser realizado, pois ele é uma palavra genuína de Deus falada através de Malaquias, o profeta. Jesus se referiu a ele. Ele deve ser precisamente antes da vinda de Cristo a segunda vez. Escutem com suma atenção agora. Toda a escritura que não foi realizada antes desse tempo tem que ser concluída. A dispensação gentia deve ser concluída com a era da igreja. Quando este mensageiro ungido chegue, certamente ele vai plantar a semente da Bíblia toda, desde a serpente ao mensageiro, na chuva temporã. Então, na chuva tardia, ali virá adiante um Monte Carmelo, uma desmascaração, desmascaramento. A Bíblia leva claro a letra. João Batista, o seu mensageiro, ante o seu rosto em Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pela igreja, as denominações, os fariseus e saduceus. Em seu dia, Jesus veio e trazia a desmascaração do Monte da Transfiguração. Esse precursor dos últimos dias semeará para a chuva temporã. Jesus será a desmascaração entre denominações e credos. Vejam, Jesus vai ser, diz, ali ele se refere à segunda vinda do Senhor. Vai ser o desmascaramento entre as denominações e credos. Aí nesse extrato que diz que apenas o anjo do Senhor fará, diz aí que fará essa separação, esta segregação entre o certo e o errado. Esse é o desafio. A qual é a sua palavra? Dele vem o desmascaramento rápido da sua noiva. O primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração, o terceiro vai ser Monte de Sião. Aí escreve os três montes: Monte Carmelo, Monte da Transfiguração, Monte de Sião, à direita, em cima. E à esquerda também em cima escreve a chuva temporã com o precursor e a chuva tardia com o precursado. Agora, vamos aqui a essa mensagem. A palavra falada é a semente original que foi do extrato ali que lemos.
Aqui está a parte completa. Lá está um pouco resumido, mas vejam, aqui diz na página 68 dessa mensagem, a palavra falada é a semente original. Então, se a chuva tardia, virá um Monte Carmelo. Um desafio, Bíblia cumprida ao pé da letra. João Batista, o seu mensageiro diante da sua face, Malaquias 3, plantou uma chuva temporã e foi rejeitado pelas igrejas, as denominações, os fariseus e saduceus no seu dia. Jesus veio e teve o desafio no Monte da Transfiguração. Esse precursor dos últimos dias semeará para a chuva temporã. Jesus vai ser, e escreve aí em cima, com Moisés e Elias, Jesus vai ser o desafio entre denominações e credos. A qual é a sua palavra? Escreve à direita do desafio. Quando ele vem, o desafio, o rapto da sua noiva. O primeiro foi no Monte Carmelo, o segundo foi no Monte da Transfiguração e o terceiro vai ser no Monte de Sião. E ele escreve também os três: Monte Carmelo, Monte da Transfiguração, Monte de Sião. Glória. A conduta de Elias, a conduta de Moisés e a conduta de João, deixando seus campos de serviço, muitas das pessoas não entenderam, porque eles e sua mensagem foram rejeitados. Aí que ele escreve em cima: o sinal de que tudo terminou é quando o profeta deixa o campo de serviço e se vai. A semente tinha sido semeada, o juízo estava perto, e eles eram um sinal de Deus ao povo, indicando que o juízo estava ao alcance. A semente tinha sido, a semeadura tinha sido concluída. Eu acredito que um dia a genuína noiva de Cristo, a Bíblia profetiza dele em Apocalipse 13:16. Se vocês querem notar, as denominações colocarão para tomar sua marca. Então o Cordeiro tomará sua noiva e vai julgar esta prostituta por isso. Lembre, Moisés, nascido para a obra, teve que esperar em Deus pelo dom extra para a obra. Ele teve que retornar e esperar. E para o tempo apontado por Deus, certo faraó, o faraó tinha que estar no trono e o povo tinha que estar esperando o pão de vida até que Deus enviasse a ele de volta. Agora, com operadores de sinais, nesses dias finais, se criou uma geração de procuradores de sinais que não sabem nada mais sobre o verdadeiro movimento de Deus em sua palavra nesses últimos dias. Como fez, dá a eles sangue e azeite e demonstrações carnais na plataforma, e eles o apoiarão. Seja ou não a palavra de Deus, seja ou não escriturístico, Jesus nos admoestou sobre tais coisas no tempo do fim. Como é dito em Mateus 24, dois espíritos muito parecidos enganarão, se possível, os escolhidos. Como você pode? Dê a prova da palavra. Como você pode saber? Fale a palavra. Veja o que eles dizem sobre ela. Se eles não creem na palavra, é porque não tem o germe semente neles. Eles são do maligno. E engana você como a primeira noiva foi enganada, então a segunda noiva foi enganada. Eles são enganadores da terceira noiva, fazendo a palavra híbrida ou tentando fazer. E escreve aí a terceira noiva e os personificadores. Perdão, e os pervertedores. Corrijo, a terceira noiva e os pervertedores. E à esquerda escreve a noiva Eva, a noiva ontem, a noiva hoje. Deus nunca pôs sinais à frente da sua palavra. Amém. Isso é um chamuscador. Deus nunca põe sinais à frente da sua palavra. Elas foram acrescentadas para a prova da palavra, mas a palavra vem primeiro. Para prová-la, Elias disse à mulher: prepara uma torta primeiro, então observe o milagre acontecer. Venha primeiro a palavra e então vigie o milagre. Escreve a palavra, depois vem o milagre. Por isso que a visão da capa, o irmão Branham viu ali, pregação, e o que o irmão William nos tem falado de que, primeiro, o que Deus faria nesse tempo seria dar a fé de rapto aos escolhidos, o qual é o que está acontecendo agora. Primeiro é a revelação
e a fé de rapto, na fé de rapto que está contida essa revelação que o povo de Deus, a noiva de Deus, necessitaria para poder ir à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, a revelação, a fé de rapto, a qual Deus está dando ao povo no cumprimento da visão da carpa. Quem? A noiva. Aqueles que estão esperando. Quem estava esperando para quê? Para receber essa bênção. Para receber a fé de rapto. Venha a primeira palavra e então vigie o milagre. O que o Espírito Santo é a própria semente palavra. Agora, o mensageiro enviado de Deus pode crer apenas em algumas escrituras e não toda a palavra? Pode negar parte dela? O verdadeiro profeta de Deus vai proclamar a palavra nos últimos dias. As denominações o odiarão. Ele não vai retrair nem golpes a eles. Ele vai ser como ele foi, como veio na primeira vinda de Cristo. Geração de víboras. Mas os predestinados vão ouvir e vão se preparar para a contagem regressiva, a semente real da fé de Abraão, como ele sujeitando-se à palavra de Deus, sem dar importância, porque ele era predestinado. O mensageiro de Malaquias 4 aparecerá no tempo apontado de Deus. Todos nós estamos esperando, cremos que ele virá. Isso é de acordo com a sua palavra. Seria no tempo do fim, o qual é tempo agora para vê-lo. Ele vai ser corretamente dedicado à palavra, como eles sempre foram, vindicado pela palavra de Deus e vindicado. Deus vai vindicar como a verdade o que ele prega, como ele fez com Elias, porque esse é o Elias vindo, preparando para o rapto do monte de Sião. E escreve monte de Sião, escreve também um rapto. Jesus disse que nos últimos dias seria como no tempo de Ló. Sua pregação será com o Espírito e em linha reta com a palavra de Deus. Porque tanto tem sido chamado a verdade de Deus, muitos vão entender mal esse verdadeiro mensageiro. Eu tenho escrito aqui, profecia. Por quê? Por causa de que tanto foi chamado a verdade de Deus, pelos falsos, muitos verdadeiros ministros entenderão mal esse mensageiro. Como as profecias do tempo do fim vai se repetir. Eu creio que como o primeiro precursor veio do deserto e clamou, eis aqui o Cordeiro de Deus, o segundo precursor provavelmente fará a mesma coisa, apontando o povo a uma noiva nascida, palavra. A noiva de Cristo vai estar apontando aos céus. E escreve a era da palavra, e desenha uma pedra angular e as eras, apontando aos céus no aparecimento de Jesus, gritando, eis aqui o Cordeiro de Deus. Então sairá dos seus lábios. Deus nos ajude, está pronto para este evento perto. Agora melhor, eu deixo até aqui. Agora vejam o aparecimento de Jesus. Agora vamos ao livro de citações, na página 82, parágrafo 697, onde nos diz: e os 7 trovões, aqui mesmo, na revelação aqui, de Jesus Cristo, é algum mistério. A Bíblia não diz que essa é a revelação de Jesus Cristo? Bom, então tem um mistério escondido dele, que é os 7 trovões o tem, e desenha uma estrela de Davi grande à direita. E ele escreve, a segunda vinda em carne, em cima. E à esquerda, depois desse parágrafo, desenha uma pedra angular e as eras. Agora vejam, como é que vem? A cumprimento, a vinda do Senhor, ou seja, em sua segunda vinda, diz, vem em carne. Agora, continua dizendo, aqui o nosso irmão William, nessa mensagem que estamos lendo, o mistério do príncipe de pastores, continua dizendo, mas estarão pensando que estarão se levantando contra uma pessoa
que estará na etapa ou dispensação da manifestação de Cristo como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote. Mas não vão perceber que Cristo estará manifestado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como o leão da tribo de Judá, porque não vão entender a mudança de Cristo, de Cordeiro a leão e a Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam como ele diz que não vão se dar conta que essa pessoa que diz, mas eles estarão pensando que estará se levantando contra uma pessoa, ou seja, desse ministério que Deus está usando, e pensam que está sob uma dispensação passada, a qual é a dispensação da graça, que ele veio como Cordeiro de Deus, e vão pensar que esta pessoa está sob esta dispensação e que Deus está operando aí como Cordeiro. Não vão se dar conta que já houve uma mudança e que nessa manifestação ele está como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora vejam, nessa mensagem de desespero, tem uma parte aqui que ele diz, página 12, diz, lembre, a vinda do Senhor será uma saída súbita e secreta. Ele virá como ladrão de noite e levará sua noiva. E só de pensar que alguém desapareça de repente, até poderiam ser alguns membros da nossa própria família e nós nos encontramos ficado atrás. Isso deveria nos levar ao desespero, para que pela graça de Deus não sejamos deixados para trás. Se a coisa que almeja o Senhor é não ficar para trás. Há poucos dias eu estava ouvindo a Mel Johnson entoar esse hino. Lembre-te de mim quando caiam as lágrimas. Sim, lembre-te de mim quando não se encontrem os milagres, quando passe esse rio do Jordão. Lembra-te de mim quando não se encontrem os amigos, quando passe este rio do Jordão, e quando tu estejas passando, pronta, lembra-te de mim. Lembre no livro das eras, ele diz que no rapto se passa pronta. No livro da vida do Cordeiro, eu quero que meu nome apareça, eu quero que se lembre de mim quando seja passada a lista. Isso me põe em desespero, porque como Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27, não seja que, havendo pregado a outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Isso pode acontecer. Por isso, desespero ao pensar que depois de pregar todos esses anos, poderia chegar o momento na qual falharia em servir ao Senhor. Qual é o próximo passo? O que devemos fazer agora? E isso me deixa em estado nervoso quanto ao que posso fazer com os montes e aos vales. Corro aos montes e aos vales. Isso é duro, porque quando eu estou com as pessoas, tem que ser tudo a todo homem para que de alguma forma possa ganhar alguns para Jesus Cristo, mas com o sinal sempre pela frente. E logo vejo coisas que se aproximam, mas não posso manifestá-las às pessoas. Vejo diferentes coisas e não me é permitido dizê-las. Depois chegam as visões pelas quais haverão estado esperando, e se digo, estariam tão acomodados porque seria tão diferente do que eles esperam, e eu sei que eu não posso declarar a eles. Vem, se ele chegasse a falar o que o sétimo selo, se ele chegasse a abrir, e se o nosso irmão William Souto Santiago também chegasse a abrir o sétimo selo, ou seja, o que é, o qual ele disse que no cumprimento da visão da capa se daria a conhecer. Vejam, ele diz aqui que estariam pessoas tão alvoroçadas porque seria tão diferente ao que eles esperam. Assim é com o sétimo selo. E ele escreve ali, diferente do que eles esperam. Depois a pessoa continua até tal ponto nas visões, até que tudo parece ser uma visão. E um cai no estado de nervosismo. Alguém olha e se pergunta, estaremos numa visão? Como por exemplo aqui essa noite. Isso é uma visão? Estamos em uma visão?
onde eu estou realmente de pé? A pessoa se fadiga muito depois de ver coisas a respeito de algumas pessoas que era melhor não sabê-las. As pessoas que almejam saber estas coisas não conhecem o que realmente lhe custaria esse tipo de ministério. Você não conhece o que acompanha esse ministério. Isso me deixa em desespero. Senhor e Deus, Senhor, teremos que dar conta. O irmão Yagmor me disse em uma ocasião, como dou graças a Deus que não tenho que dar conta como Ele terá que fazer você lá no dia do juízo. Deus tem colocado essas pessoas em suas mãos e você terá que dar conta por cada uma delas. Você vai ter que dar conta do seu ministério. Isso já faz como 15 ou 18 anos e desde então eu tenho estado em desespero. O que eu farei? Permita-me dizer apenas o que tu digas, ó Senhor. Permita-me dizer a pura verdade ou não dizer nada. Isso me põe em desespero. E escreve aí, dizer a verdade ou não dizer nada. Agora vejam que nesse tempo final, o inimigo de Deus, o diabo, vai tentar impedir que Deus estabeleça o seu reino, o reino do Messias Príncipe na terra, e fará um boicote, ou seja, haverá uma apertura na qual o irmão Branham nos disse em algumas ocasiões que os lugares, aqueles que serão fechados, diz que utilizarão para armazéns e o inimigo de Deus vai tentar fazer a vida impossível aos escolhidos de Deus. Mas vejam que lá no primeiro desafio, Deus e o seu programa prevaleceram quando Elias prevaleceu. Vejam, Elias prevaleceu porque Deus estava com ele. No Monte da Transfiguração também. E hoje, no Monte de Sião, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da Era de Pedra Angular, prevalecerá, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Elias vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Nos coloquemos de pé e deixamos neste tema que temos para hoje ao nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.